E aí galera, beleza? Aqui é o Manix TV. E bem, hoje eu vou fazer um vídeo falando pra vocês sobre qual é a diferença entre Screamo e Post-Hardcore. E bem, sem enrolar muito, já se inscreve no canal aí. A maioria que assiste os vídeos aqui não é nem inscrito, então por favor se inscreva. Me siga nas minhas redes sociais aqui, Twitter e Instagram. Bem, vamos direto ao assunto. Qual é a diferença entre Screamo e Post-Hardcore? Bem, primeiro eu tenho que dar o contexto do porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu vejo muita gente falando de Screamo, só que falando tipo assim: ah, Bring Me The Horizon era Screamo, sei lá, A Day To Remember era Post-Hardcore. Quando na verdade, não é bem assim que funciona. As pessoas começaram a rotular as bandas de Screamo pelo simples fato de ter grito nas músicas. Ou seja, teoricamente, Slayer é uma banda de Screamo. Então hoje eu vou explicar pra vocês de forma meio cronológica as diferenças de cada subgênero. Vamos começar com o Screamo. Bom, o Screamo ele nasce do emo, do real emo dos anos 80, com bandas como Rites of Spring, Embrace, etc, né? Ele nasce das pessoas que eram dessa cena do emo, mas que também eram da cena do hardcore. Do hardcore, no caso, hardcore tradicional. Black Flag, Bad Brains, etc. Eles decidiram basicamente misturar essas duas coisas, o hardcore com o emo, sendo que o emo já era de hardcore, de emotional hardcore. Porém, eles basicamente, de uma forma bem resumida, queriam colocar elementos mais de hardcore do que de emo. Ou seja, tipo, até coisa de noise, coisa de noise mesmo, eles queriam colocar pra poder, né, dar aquele subgênero foda. Aí surgiu o Screamo, com bandas como Saetia, como o Jerome's Dream, e claro, né, o Orchid. Daí nascem as primeiras bandas de Screamo, no caso, o Screamo, o real Screamo, dos anos 90, que até tá tendo um revival hoje em dia de bandas desse estilo de Screamo, que hoje é chamado de Screams, esse nome completamente estranho, mas eu chamo de Screamo dos anos 90, foda-se, tem essa nomenclatura aqui, Screams, parada meio estranha. Agora, indo para o Post-Hardcore, o Post-Hardcore é uma parada bem curiosa, já que ele nasce na mesma década e quase na mesma cena do emo e do Screamo. Basicamente, Post-Hardcore são bandas de hardcore, de punk, etc., que basicamente queriam fazer um som mais experimental e, sabe, mais complexo, digamos assim. É uma versão meio complexa do punk, tanto que algumas pessoas chamam o post-hardcore de hardcore progressivo, e eu acho um pouco contraditório, sendo que o punk, ele já vem de uma subcultura contra o rock progressivo, então, tipo, isso é meio, sei lá, contraditório, mas, basicamente, eu diria que o post-hardcore seria o hardcore experimental, porque ser progressivo é diferente de ser experimental. No caso, no post-hardcore tem umas coisas mais... músicas mais longas, tem umas músicas mais pesadas, diferente do Screamo, que é músicas raivosas. Tem uma certa diferença entre pesado e raivoso. É um pouquinho... tipo, o post-hardcore, ele é um pouco pesado. O Screamo, ele é raivoso. Ele quer que você comece a espancar alguém. E bandas de post-hardcore, no caso desse começo do post-hardcore, seriam bandas, no caso, nos anos 80, assim, seriam bandas como o Fugazi e outras bandas. No meu caso, eu só conheço o Fugazi, então eu vou deixar rolando algumas bandas do começo do post-hardcore. Acontece que esse post-hardcore, ele era bem mais experimental e menos hardcore até que o próprio hardcore, assim, sabe?
Porque era muito tipo o lance de, vamos experimentar umas coisas bizarras, vamos fazer riff de guitarra com o botão de volume da guitarra, uma coisa desse nível. Já no começo dos anos 90, algumas bandas, como Ash the Driving, Thursday e Refuse It, começaram a pegar esse post-hardcore e deixar ele um pouco mais pesado, colocar até uns sintetizadores, umas paradas meio malucas. E eu acho que é a partir daí que as pessoas começaram a confundir o Screamo e o emo com o post-hardcore, já que muitas dessas bandas tinham letras muito similares com as do Screamo, e até o visual era muito similar. Pra você ter uma noção, o cabelo emo que todo mundo conhece, esse cabelo aqui, o cabelo de emo que todo mundo conhece, surgiu do Refuse It, que é uma banda de post-hardcore. O mais esquisito de tudo é que a maioria dessas bandas não se rotulam como Screamo, não se rotulam como post-hardcore e não se rotulam como emo. Pra você ter uma noção, nem os próprios criadores do emo, entre aspas, criadores, como o Guy Picciotto e o Ian MacKaye, pra você ter uma noção, o Ian MacKaye, nos anos 80, na época que ele tava no Embrace, falou isso sobre o emo. Emo-core must be the stupidest fucking thing I've ever heard in my entire life. Come on, man! But, just in case you're wondering, I read in my Thrasher the other day that, in fact, what my band, along with other bands in the city, was playing was emo-core. I'm thinking emo Phillips, comedian, Ian-core? Why no, emotional hardcore. As if hardcore wasn't emotional to begin with. Além disso, o Guy Picciotto, do Rites of Spring, eles basicamente falou que ele nunca tentou assimilar como um gênero, nunca considerou o emo um gênero, já que pra ele hardcore sempre foi emocional, sempre foi sobre emoção. Ele já falou em algumas entrevistas coisas do tipo, ué, como assim? Quer dizer então que nunca teve emoção no hardcore? Quer dizer que o Bad Brains e o Black Flag não tinham emoção? Era só um monte de robô cantando? Esse tipo de coisa. O Chris Taylor, do Page 99, sim, aquela banda com 200 mil membros, já falou que nunca considerou o Page 99 uma banda emo, e sim uma banda de punk rock. Simples, punk rock. A maioria desses caras, Ian MacKaye, Guy Picciotto, Chris Taylor e outros caras, sempre se rotularam como bandas de punk rock. Sendo que, tipo, cada banda é super diferente da outra. O Bert McCracken, do The Used, a.k.a. Meu Irmão Perdido, falou em algumas entrevistas que o termo emo e screamo, na verdade, foi só um rótulo que gravadoras usaram para vender suas bandas. Agora, uma coisa bem curiosa sobre o Guy Picciotto e o Ian MacKaye é o seguinte, deixa eu contar essa história pra vocês. Guy Picciotto era fã do Minor Threat, banda do Ian MacKaye. Guy Picciotto iniciou Rites of Spring. Ian MacKaye, do Minor Threat, virou fã do Rites of Spring e logo que o Minor Threat acabou, ele criou o Embrace. Rites of Spring e Embrace, teoricamente, são as duas bandas que supostamente criaram o emo. E logo depois disso, Ian MacKaye e o Guy Picciotto se juntaram e fundaram o Fugazi, que supostamente é a banda que popularizou o post-hardcore. Então vamos fazer uma conclusão. No Screamo, nós temos músicas raivosas, com temas profundos e também super rápidas e super caóticas. No post-hardcore, nós temos letras mais diversificadas, músicas um pouco mais complexas e um pouquinho mais pesado. Conclusão.
não temos nenhuma conclusão. O emo e o post-hardcore basicamente andam juntos. Tipo, eles, mesmo que as bandas não gostem desse rótulo, dessas coisas, o emo e o post-hardcore sempre andaram juntos. Tanto que é por isso que hoje em dia... Tanto que, se você for na Wikipedia, e eu sei, Wikipedia não é uma fonte muito confiável. Se você for na Wikipedia e pesquisar emo, post-hardcore, screamo, as mesmas bandas vão aparecer. As exatas mesmas bandas vão aparecer. Então, meio que é isso, eu acho. O post-hardcore, o emo e o screamo andam juntos. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e de se inscrever no canal, já que, como eu falei, a grande maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. É isso, se inscreve no canal, pega no meu.